A vacina é uma importante forma de imunização ativa, quando o próprio corpo produz os anticorpos, e baseia-se na introdução do agente causador da doença, atenuado ou inativo, ou substância que esses agentes produzem no corpo de uma pessoa de modo a estimular a produção de anticorpos e células de memória pelo sistema imunológico. Por causa da produção de anticorpos e células de memória, a vacina garante que quando o agente causador da doença contamine o corpo dessa pessoa, ela esteja preparada para responder de maneira rápida antes mesmo do surgimento dos sintomas da doença. A vacina é, portanto, uma importante forma de prevenção contra doenças. A primeira vacina de que se tem registro foi criada por Edward Jenner, no século XVIII. Jenner nasceu em maio de 1749, na Inglaterra, e dedicou cerca de 20 anos de sua vida aos estudos sobre varíola. Em 1796, realizou uma experiência que permitiu a descoberta da vacina e, em 1798, divulgou seu trabalho, um inquérito sobre as causas e os efeitos da vacina da varíola, mudando a partir daí completamente a ideia de prevenção contra doenças. A primeira vacina surgiu a partir dos estudos realizados pelo médico inglês Edward Jenner. Ele observou pessoas que contaminaram ao ordenharem vacas por uma doença de gado e chegou à conclusão de que essas pessoas tornaram-se imunes à varíola. A doença chamada de cowpox assemelhava-se à varíola humana pela formação de pústulas, lesões com pus. Diante dessa observação, em 1796, Jenner inoculou o pus presente em uma lesão de uma ordenhadora chamada Sarah Nelmes, que possuía a doença cowpox, em um garoto de 8 anos de nome James Phipps, que adquiriu a infecção de forma leve e após 10 dias estava curado. Posteriormente, Jenner inoculou em Phipps pus de uma pessoa com varíola e o garoto nada sofreu. Surgiu aí a primeira vacina. O médico continuou sua experiência, repetindo o processo em mais pessoas. Em 1798, comunicou sua descoberta em um trabalho intitulado Um inquérito sobre as causas e efeitos da vacina de varíola. Apesar de enfrentar resistência em pouco tempo, sua descoberta foi reconhecida e espalhou-se pelo mundo. Em 1799, foi criado o primeiro instituto vacínico em Londres e em 1800 a Marinha Britânica começou a adotar a vacina. A vacina chegou ao Brasil em 1804, trazido pelo Marquês de Barbacena. Com o passar do tempo e o desenvolvimento da tecnologia, muitas notícias falsas chamadas de fake news se disseminaram pela população, tais como: vacinas são úteis, mas às vezes causam mais doença do que previnem. É um mito. Todos esses produtos passam por testes rigorosos antes de chegarem até nós. Pessoas que vivem em harmonia com a natureza e têm pensamento positivo não precisam tomar vacinas. Mito. O contato com a natureza é ótimo, mas lembre de que os micro-organismos causadores de doenças vivem por lá também. Vacinas comumente causam efeitos colaterais perigosos. Mito. Algumas até provocam eventos adversos com certa frequência, mas são leves ou moderados. As reações mais graves são raríssimas e às vezes estão ligadas a contraindicações. Algumas vacinas ajudam a prevenir câncer. Verdade, aquelas que bloqueiam as hepatites e HPV evitam tumores no fígado e no colo do útero, respectivamente. Quem é saudável não precisa se vacinar. Mito. O imunizante serve justamente para que as pessoas continuem saudáveis e livres de infecções da pesada. Existem vacinas que precisam ser renovadas de tempo em tempos. Verdade. É o caso, por exemplo, da que protege contra tétano e diftéria, que exige um reforço a cada 10 anos. Há pessoas que confiam menos na vacina do que confiavam no passado, porém não há motivos para isso. Essa área de pesquisa avançou nos últimos tempos e a qualidade das fórmulas só melhorou. Pessoas com doenças crônicas, diabetes e hipertensão não podem se vacinar. É um mito, pelo contrário, esses cidadãos fazem parte do grupo de risco e carecem ter mais atenção ainda com as doses.
Não há evidências de que as vacinas sejam seguras e eficazes. Mito. Para serem aprovadas, elas são estudadas em milhares de voluntários e são exigidos resultados satisfatórios. É perigoso tomar várias vacinas de uma vez. Mito. Com raras exceções, não há risco nenhum em adotar essa estratégia. O sistema imune não fica sobrecarregado. Vacinas são um instrumento de controle da indústria farmacêutica. Mito. Os grandes programas de imunização foram responsáveis diretos pelos ganhos globais de saúde. Todas as vacinas estão na rede pública? Mito. Algumas só estão disponíveis em serviços privados, entre muitas outras coisas. Em 1804, Marquês de Barcena chegou com a vacina no Brasil. Em 1837, com o intuito de combater a varíola, ela se torna obrigatória para crianças e em 1846 para adultos. Porém, só em 1884 começa a produção em grande escala de vacinas no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Com a obrigatoriedade da vacina, acabou acontecendo a revolta da vacina. Ao todo, foram 945 prisões e 461 deportados e 110 feridos e 30 mortos. E a lei acabou sendo revogada por conta dessa revolta. Porém, em 1908, as pessoas protestaram no movimento reverso, em massa, para voltar a acontecer a vacinação. O governo fez de dar a opção de tomar a vacina ou não tomar a vacina. Muito depois, em 1973, é formulado o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Foi o programa responsável por vacinar as pessoas do sarampo, tuberculose, difteria, tétano, coqueluche, pólio e varíola. Em 1977, o Brasil define as vacinas como obrigatórias para menores de 1 ano de idade. Contra tuberculose, poliomielite, sarampo, difteria, tétano e coqueluche. Em 1986, é criado o Zé Gotinha, símbolo da vacinação no Brasil. No século XX, a vacina efetiva-se como prática rotineira de prevenção e controle de doenças em grandes populações. A última vacina de destaque difundida no Brasil foi a contra HPV, em 2018, ampliada para meninos de 11 a 15 anos. De acordo com o livro Programa Nacional de Imunizações, do PNI, 30 anos, do Ministério da Saúde, o catecismo do PNI é agir sempre nas campanhas e no dia a dia dos postos de vacinação. O livro foi publicado em 2003 e naquela época os autores afirmavam categoricamente que no Brasil não há falta de vacina. Atualmente, o Brasil não está conseguindo combater o Covid-19 graças à falta de medidas restritivas e à falta de vacinas contra a doença. O Programa Nacional de Imunização, com sigla PNI, foi criado em 1973 e é uma ação coordenada do governo federal, que visa erradicar uma série de doenças por meio da vacinação em massa da população, já tendo resultados de sucesso a erradicação da varíola e da poliomielite, responsável pela paralisia infantil do solo nacional. Um programa de política pública de saúde, então toda a população brasileira tem acesso às vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e sempre de forma totalmente gratuita. Um programa de política pública de saúde, então toda a população brasileira tem acesso às vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e sempre de forma totalmente gratuita. O Programa Nacional de Imunização também tem como objetivo a inclusão social, já que permite que qualquer cidadão tenha acesso às imunizações, sem qualquer distinção de natureza. Também é responsável pelo armazenamento das vacinas e sua distribuição, tendo ele chamado de rede de frio. A rede de frio, ou cadeia de frio, é o processo de recebimento, armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte dos imunobiológicos do programa, sendo no armazenamento a arrumação da geladeira, que é de responsabilidade da equipe de enfermagem do local.
Para o transporte dos imunobiológicos, sempre será usado uma caixa térmica, que também deve ser arrumada pela equipe de enfermagem. Por último, a manipulação, que se trata da vacinação dos indivíduos, tendo como base o calendário de vacinação. A estrutura da rede de frios se baseia em instâncias. Então, o imunobiológico sairá do seu laboratório de origem e irá para uma instância nacional, onde permanecerá em câmara fria, até o seu transporte em uma caixa térmica, até uma instância estadual, onde permanecerá em caixa fria ou em freezers, onde será levada novamente para o transporte em uma caixa térmica até uma instância regional, aonde ficará em uma geladeira comercial ou um freezer, onde será novamente transportada em uma caixa térmica até uma instância local, onde poderá ser armazenada em uma geladeira ou uma caixa térmica, dependendo de quanto tempo levará até ser manipulada. E por último, a manipulação, onde é a própria vacinação. Vale ressaltar que o programa é reconhecido internacionalmente, sendo parte integrante do programa da Organização Mundial de Saúde, com o apoio técnico, operacional e financeiro da Unicef e contribuição do Rotary Internacional e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD.